Olá pessoal, nesse bloco de conteúdos temos uma lista de jogos e apresentamos o funcionamento de cada um deles e também introduzimos algumas habilidades que podem ser trabalhadas. Como falado em nossa primeira parte do curso, é imprescindível que o professor planeje bem o uso do jogo em sala, que se tenha em mente o tempo disponível, os componentes necessários, o espaço adequado, o domínio das regras do jogo e se a turma está interessada na atividade. Mas como iniciamos esse planejamento? Ao resolver todas as questões que acabei de citar, o primeiro passo é acessar a BNCC e observar as habilidades e conteúdos que podem ser trabalhados. Com as habilidades selecionadas, podemos percorrer diversos caminhos para atingir esse objetivo educacional usando jogos de tabuleiro moderno. Vou utilizar dois termos para os jogos nesse contexto, âncoras e ganchos. Um jogo empregado como âncora seria usado antes de qualquer leitura ou discussão sobre o tema relacionado à habilidade a ser trabalhada. Ou seja, primeiramente a turma utiliza o jogo, são inseridas dentro de um contexto, para em seguida o professor conduzir as discussões ancoradas nas experiências encontradas no jogo. Já o jogo utilizado como gancho, ele seria aplicado após a apresentação, leitura e discussão do tema. Dessa forma, o jogo seria um gancho empregado pelo professor para recuperar discussões previamente realizadas. Não existe uma forma melhor ou pior de se utilizar os jogos. Tudo vai depender do perfil da turma a ser trabalhada, do professor e, claro, da habilidade escolhida. Independentemente do momento em que o jogo será utilizado, é fundamental que o processo de planejamento inicie na BNCC e na seleção da habilidade. O professor de História, Jair Ferreira, nos apresenta outros pontos que devemos seguir em nosso planejamento. Um deles é a contextualização. É nesse momento que o professor irá apresentar fontes bibliográficas para as pesquisas relacionadas ao tema e que as discussões irão ocorrer. É preciso, a partir dessa contextualização, problematizar aquilo que foi discutido, e esse terceiro passo trará as informações recebidas através das discussões na contextualização e as experiências vividas nos jogos para a vida real desses alunos. E por fim, o professor deve sistematizar todo o processo de aprendizagem, dando uma conclusão ao que foi debatido e vivenciado e avaliando da melhor forma possível sua turma. A forma de avaliar vai estar intimamente dependente do tipo de habilidade trabalhada. Por exemplo, ao se trabalhar vocabulário, um dicionário pode ser construído. Ao se trabalhar patrimônio histórico, os alunos podem criar um guia de turismo que trate desses patrimônios. Podemos pensar também no processo avaliativo ao longo de todas as dinâmicas, desde a contextualização até o fim da sistematização. Um dos pontos que considero mais importante e interessante nesse processo é a possibilidade de trabalharmos habilidades de diferentes áreas de conhecimento. É possível trabalhar lógica matemática junto com conceitos históricos e construção de texto. E isso abre a possibilidade da escola como um todo realizar projetos unificados, focados no aprendizado de seus alunos e não mais com os professores atuando individualmente e fechados em suas disciplinas. Mas vamos a um exemplo para o ensino médio. Tomemos Ticket to Ride. Ticket to Ride é um jogo com um objetivo muito simples. Marca mais pontos quem conseguir conectar mais pares de cidades com seus respectivos trens. Ao jogar, percebemos facilmente a relação de habilidades relativas à distribuição espacial. Mas iniciamos nosso planejamento na BNCC e na escolha das habilidades que podem ser trabalhadas. Uma das competências gerais do ensino médio trata do uso de diferentes linguagens, incluindo linguagem artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E dentre as habilidades específicas da língua portuguesa, por exemplo, podemos separar algumas que podem ser facilmente trabalhadas com o jogo escolhido. Essas na tela, de forma bem simplificada, visam competências textuais e de comunicação. Com as habilidades escolhidas, o professor poderá fazer a contextualização, estimulando pesquisas e discussões sobre períodos de grandes viagens, como a época das grandes navegações, dos bandeirantes no Brasil, do surgimento da máquina a vapor e da revolução mecânica que a sucedeu e por diante. Essas pesquisas e debates podem ser trabalhadas através de sala de aula invertida, discussão em pares ou qualquer outro método ativo de escolha do professor. Com as discussões realizadas, pode-se trazer um problema aos alunos. A história por trás do Ticket to Ride faz referência à Volta ao Mundo em 80 Dias de Júlio Verne e de seu protagonista. Agora, o Phileas Fogg, o protagonista da história, participa de uma nova aposta, percorrer o maior número de cidades americanas de trem em apenas 7 dias. Como exemplo, poderíamos citar a criação de um plano de viagem para o Phileas Fogg,
Nele, cada aluno ou grupo de alunos poderia descrever a rota a ser percorrida, inserir detalhes históricos e culturais dos locais a serem visitados e planejar as despesas dessas viagens. As cidades que serão visitadas nos roteiros dos alunos, elas podem ser selecionadas no processo de sistematização ao longo de uma partida de Ticket to Ride. E como falei, essa partida pode ter acontecido logo após a escolha das habilidades ou ainda logo após a fase de problematização. A avaliação das habilidades de língua portuguesa pode ser feita através da leitura e conferência dos roteiros criados. No exemplo dado, não apenas o produto para o estudo de português foi trabalhado, mas indiretamente, aspectos da matemática financeira ou ainda mesmo diferenças na paisagem das cidades citadas no projeto fazem parte de outras áreas de conhecimento, mas também foram estudadas. Uma estrutura de aula relativamente simples como apresentada proporciona dinamismo na transmissão e assimilação do conteúdo, um maior engajamento e muito mais significância ao que foi aprendido. A seguir, temos vários jogos listados e para cada um deles foram feitos comentários relativos às habilidades que podem ser trabalhadas. A ideia agora é nos encontrarmos virtualmente para discutir um pouco sobre a real empregabilidade dessas ferramentas. Fiquem atentos aos avisos com as datas e horários desses encontros e nos vemos por lá. Um grande abraço!